Eu sou Fernanda Santana e começa agora o podcast da Rádio Costa do Sol com patrocínio da Prolagos. Recebemos hoje Elisângela Oliveira, presidente da ONG Amigas do Peito, e a vice-presidente Janaína Pontes. No próximo dia 27 de setembro, Araruama vai receber um evento incrível que une saúde, autocuidado e solidariedade. Vamos conversar um pouco sobre essa iniciativa que com certeza vai ser mais um marco, né, na ONG. Sim. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada, Fernanda. Obrigada mesmo. Elisângela, você já esteve aqui com a gente no podcast, contou, né, toda a sua trajetória e como que você fundou o projeto, que agora é uma ONG. Eu queria começar logo falando sobre isso. Como é que foi a formalização e a importância de agora ser uma ONG? Então, o nosso projeto, né, ele saiu do papel saiu do papel, né, a partir do dia 7 de julho, né, quando a gente fez uma reunião convidando a Janaína, o Felipe, que é o esposo da Janaína, e meu marido, né, nós fizemos o nosso quadro de diretoria, porque a gente precisa ter, né, essas pessoas trabalhando em prol desse projeto. E o projeto, na verdade, ele começou em outubro, né? Quando eu fiz o primeiro encontro lá no Doce Delícia, onde eu coloquei a minha vontade de querer fazer esse trabalho de ajudar as pacientes oncológicas e pacientes que não são oncológicas para cuidar da sua saúde, né? Então, esse, na verdade, foi a ideia, né? Que a gente tivesse um trabalho sério, né? Que a gente pudesse realmente falar sobre o cuidado, sobre a prevenção, e por isso a gente criou o projeto Amigas do Peito. Foi com esse intuito e com pessoas aí que também estão pela causa, porque o mais importante, Fernanda, é que todas as pessoas que procurem o projeto Amigas do Peito, eles tenham como prioridade a causa, porque a causa, ela é importante, ela acho que é o mais importante. Exatamente. Entendeu? E Janaína, uma coisa até que a gente conversou na outra entrevista, que é muito importante que a gente vê essa questão do Outubro Rosa. Muito se fala no Outubro Rosa, é importante sim falar no Outubro Rosa, a gente tem que manter a importância dessa data, mas a gente precisa dessa continuidade. As mulheres precisam se cuidar, estar atentas durante todo o ano. E eu queria que você falasse um pouco como que você conheceu o projeto e qual o motivo para você ter se encantado tanto com essa causa. Sim, e assim, perfeita a sua colocação, Fernanda. Uma coisa não invalida a outra, né? A gente, claro, o Outubro Rosa ele tem que ser realmente divulgado, mas a gente fala muito do câncer de mama e tem, infelizmente, N tipos de câncer, né? Então a gente até fala assim, homens e mulheres, o intuito que participem, a gente até mudou, a nossa logo era muito voltada para o rosa, né? Hoje já colocamos o azul, por quê? 2 motivos. Que o homem, 70% das mulheres são abandonadas durante o tratamento. E isso não é nem às vezes assim, porque o homem não consegue dar apoio. Não, às vezes ele até por ser desconhecido. Eu falo assim, a pior solidão que tem é a solidão acompanhada. Porque tem um abandono afetivo. Não é só abandono assim, não, mas eu não fui embora não, fiquei aqui. Mas não perguntava como a pessoa estava, não dava um bom dia, por medo, por desconhecimento. Então, o nosso intuito, por isso que eu gostei muito, assim, primeiro que a Elisa é uma pessoa ímpar, ela passou pelo tratamento, então ela tem autoridade, né, no assunto. Eu, infelizmente, tenho casos na família da minha mãe também. Então, como parente, né, próximo, eu também passei por isso, e os parentes também ficam sem saber o que fazer. Então, esse é o intuito de reforçar o homem participar. E o segundo é que o homem, ele tem por costume, não todos, a maioria, de não fazer prevenção, de não se cuidar. Até eu dou exemplo, que eu fui com meu esposo no cardiologista, e eu sempre marco check-up, marquei ele também. Quando chegou lá, o médico falou, vou começar pelo senhor, o que ele trouxe aqui? Eu juro, ele olhou para mim e falou, eu vim aqui por quê? Aí eu falei, é uma prevenção. É uma cultura que os homens têm de não se cuidar. E isso é muito triste, porque você vê muitos casos de homens que descobrem a doença quando não tem mais o que se fazer. Sim. E isso é muito triste, porque
é uma vida ali, né, que poderia ser salva e não foi porque os homens não têm essa cultura. Então, realmente eu acho muito interessante quando vocês falam que essa diretoria está composta por vocês e o companheiro de vocês. Sim. Isso é uma coisa muito interessante, entendeu? Porque realmente isso serve até de exemplo para que esses homens se cuidem mais, para que esses maridos fiquem mais atentos. Realmente é muito importante essa mudança de consciência. Sim, perfeito. E eu conheci o projeto, né? A Elis me mandou um convite na minha página do trabalho, né? Isso. E eu comecei a conversar com ela, me apaixonei pelo projeto, com você como patrocinadora, e fui me envolvendo, e quando eu vi, estava aqui como vice-presidente, e é uma causa que, quando ela me convidou, aceitei na hora, por conhecer, né, a idoneidade da Elis, do projeto, o que ela passou. E o que eu acho mais legal, assim, o intuito realmente do nosso projeto não é só falar da doença em si, né? Não é prevenção? Sim, sempre. Tá, mas descobri que eu estou doente agora, não é mais prevenção? Não, a gente fala sobre prevenção, sobre tratamento. Existe vida após o câncer. Se fosse assim, por exemplo, tem doenças que matam mais do que o câncer, como que uma doença cardiovascular. Então, não é a sentença de morte. Claro, você descobriu no início, tudo facilita. Mas, gente, descobriu, sei lá, já está um pouco mais avançado. Não tem problema, hoje não tem mais isso. Ah, paciente paliativa porque vai morrer. Não, não é. É igual uma pessoa que tem a pressão alta, né? Um doente crônico, ela vai ter a pressão alta, né? Claro, ela vai ter alguns tratamentos que ela tem que fazer, de prevenção, uma educação física, alguma coisa, né? Diminuir o sal. Mas que sim, você tem vida e ele está aqui para provar isso, né? Elise, e agora eu quero que você fale do evento, né? Que a gente vai ter agora dia 27, no sábado, o evento. O que você pensou para esse evento? Como é que veio a ideia de fazer um evento grande, uma grande movimentação pela causa? Na verdade, eu digo que todos os nossos eventos são grandiosos, né? Porque, primeiro, que a gente tem profissionais extremamente qualificados, voltados para a causa e que estão ali de coração, né? Para ter esse momento, para dar esse momento para quem está presente. Então, a gente teve aquele que eu falei aqui, que foi lá no Teatro Municipal, que foi um divisor de águas também, porque a gente conseguiu fazer uma roda de conversas, sem muito focar na questão da doença, né? Mas mostrar para as pessoas que o cuidado, né? Tanto que o nosso evento ele fala sobre isso, né? Do cuidado. E eu decidi fazer no centro de convenções. Na verdade, eu queria fazer na praça, eu queria fazer uma ação social. Mas aí tem toda uma logística de tenda, a gente não sabia como é que ia estar o tempo, se ia estar com chuva, se ia estar com sol. Então, falando do cuidado, a gente quis... vamos fazer num local que as pessoas tenham acessibilidade, né, seja fácil esse acesso, que seja um ambiente grande, espaçoso, e que a gente possa unir o máximo de profissionais nesse evento, né? Então, a gente disponibilizou um espaço para as artesãs, porque isso foi uma vontade que eu sempre tive, porque eu tive um período da minha vida que eu precisei ficar afastada pelo INSS, não pelo câncer, mas por um problema auditivo, né? Que eu tenho perda auditiva também. E eu fiquei 2 anos pelo INSS. Então, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Fui fazer artesanato. Então, eu acho extremamente importante essa questão do empreendedorismo, né? Porque o paciente oncológico, quando ele fica por um longo tempo fazendo tratamento, muitas vão para esse caminho do artesanato. Então, a gente teve aí o apoio, né, do Corredor das Borboletas, do Projeto Mãos Dadas, que nos doou as barracas para que as meninas pudessem fazer a exposição dos seus produtos. Vamos ter as empresas que vão estar fazendo degustações, né, das suas guloseimas, né, Hipergranel, Casa Frutti, VIP Lagos também. Vamos ter a saúde básica junto com a gente, que é de extrema importância, né, você poder sentar com um profissional da saúde, pedir orientações, até para saber como é que vai funcionar essa questão agora no outubro do encaminhamento para mamografia, para ultrassonografia. A gente vai ter as atividades terapêuticas, como uma aula de yoga com a Aline Velasco. Levem seus tapetes e suas cangas, porque vai ser um aulão maravilhoso. A Mitra abraçou a nossa causa,
Então, vamos ter um funcional com a Academia Mitra, vamos ter as outras profissionais que vão estar oferecendo massagem, limpeza de pele. Enfim, eu quis fazer um evento que a gente pudesse ter um dia de autocuidado, né? Nós, mulheres, merecemos isso diante da nossa rotina tão louca, né, que a gente tem durante a semana, e os homens também. Os homens precisam se exercitar, fazer atividade física. Então foi esse intuito, trazer um dia de acolhimento, de cuidado. Esse é o intuito do projeto Amigas do Peito. Janaína, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de atividades como essa, por exemplo, a yoga, o exercício, o cuidado da saúde mental. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de tudo isso, até na recuperação dessas mulheres. E é verdade. Primeiro que assim, a gente não tem tempo pra gente, né, Fernanda? Eu até dou uma palestra e falo muito sobre isso. A gente está sempre... Nós somos, assim, as melhores amigas do outro e a pior inimiga da gente. É incrível. A gente abraça a dor do outro, mas não abraça a nossa. E isso no âmbito também de até o homem também, porque ele se fecha muito, é difícil. Homem não chora, né? A gente cresceu ouvindo isso, homem não chora. Por que não? Se não fosse para chorar, Deus não tinha feito lágrima para o homem também, né? Então, assim, quando se reserva esse período, é muito importante que você começa a observar, porque você fala assim, mas tem na internet, eu não preciso ir num evento desse para ouvir alguém falar de saúde bucal. Mas dificilmente, até quando a pessoa recebe um diagnóstico, essa pessoa dificilmente ela vai estar na rede social. Pelo contrário, ela tende a se esconder, ela tende a não querer que ninguém a veja, também não quer ver ninguém. Então, quando você tem, como assim, a gente estava conversando, que a importância de ter um endereço físico, é isso, é a pessoa falar, nossa, eu vou até lá, tem pessoas lá que vão saber me ouvir, vão estar passando pelo que eu estou passando, e não só o paciente oncológico. Também parente, ou porque hoje é muito difícil não ter alguém que conheça, infelizmente, alguém com essa doença. Então, essa é a importância de parar aquele período e falar, não, hoje eu vou dedicar para mim. E quais serão os profissionais da área da saúde que estarão no evento? Então, hoje tem o Dr. Marcos, né? Marcos Gabriel é um oncologista, ele vai estar falando sobre a prevenção e cuidados do câncer. Foi o que eu falei, muita gente fala, mas eu vou jogar no Google e vai para... Gente, é diferente, ali você tira dúvidas, você conversa, interage com outras pessoas. Vamos ter a nutricionista, a doutora Juliane Gil, ela vai falar dos efeitos, né, do tratamento realmente da doença e como a alimentação é importante, como muda, né, como pode mudar. Muito. A gente olha assim, não, alimentação, gente, isso aí, água, é um santo remédio, né? Então, essa é a minha importância. E saúde bucal, também com a Mariana Veloso, também vão ter essa palestra, que também é muito importante. O Brasil, né, falando mais Brasil porque somos daqui, a gente tem muito isso de perda dentária, de não ter esse acompanhamento, às vezes, desde a infância. Então, ouvir também sobre saúde bucal, acho que vai ser de suma importância também para o evento. Então, vai abraçar toda a área da saúde, sim, né? Também, não sim, só exatamente. falando da questão oncológica, mas toda a visão geral da saúde, né? Isso. Tanto do homem quanto da mulher, essa visão sim. geral. Você estava falando sobre essa questão de uma sede física, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como que está essa busca de vocês da ONG, até com relação à venda das camisas também, Sim. explicasse para a gente realmente, para que vocês possam ter esse local, equipar esse local. Então, o projeto Amigas do Peito, ele é um projeto sem fins lucrativos, né? A gente não tem nenhuma renda. Tudo que a gente faz é através de apoio dos nossos patrocinadores, né, das empresas. A prefeitura nos apoia cedendo os espaços quando a gente precisa. Só que a gente precisa ter um espaço físico, né? E isso gera custos. Então, a gente teve a necessidade de se formalizar para que a gente também consiga ter esse apoio, né, de empresas. Então, eu tenho certeza que a prefeitura, depois do que a gente, né, conversou com a prefeita Daniele, eu acho que ela vai olhar com carinho, né, isso, mas o nosso espaço ele vai acontecer, né, de uma forma ou de outra. A gente precisa. Eu sempre, quando eu converso com a Janaína, eu falo, a gente não quer ser um projeto para ficar fazendo eventos. A gente precisa de um espaço, a gente precisa receber essas pessoas, a gente já tem os profissionais, né? Então, os eventos eles são para mostrar que a gente tem uma equipe preparada para esse trabalho e a venda das camisas ela é para a gente custear
né? Após a gente precisa fazer um caixa. Para quê? Se a gente parecer um espaço para a gente ocupar, a gente precisa ter uma estrutura, né? Seja mesas para poder os profissionais estarem fazendo seus atendimentos, macas, né? Um computador, uma maca, enfim, a gente precisa de uma estrutura, né? Precisa pagar as contas de água, luz, internet. Então, os eventos, esse evento, basicamente, a gente vai estar vendendo as camisas e as nossas canecas, né? Porque também é uma forma carinhosa de você ter o Amigas do Peito em casa, né? Você acordar de manhã, assim como tem a caneca do Pó de Costa, vai ter a caneca da Amigas do Peito. Então, esse foi o intuito. E lembrando, né, que a camisa, ela não é o empecilho de você ir ao nosso evento. O nosso evento é gratuito. A camisa, ela vai estar sendo vendida, mas você não tem a obrigação de comprar a camisa para participar do evento, né? E isso eu sempre deixei claro. Todos os nossos eventos, assim, isso foi uma coisa que a gente sempre conversou, né, Janaína? Que a gente não vai cobrar os nossos eventos. A gente tem os nossos patrocinadores para isso, para dar todo esse suporte, para dar alimentação, para dar conforto, é para isso. E, concluindo a questão do nosso espaço, né, a gente tem aí algumas empresas que abraçaram a nossa causa e que a gente vai conversar em breve, sentar com essas empresas para ver a possibilidade da gente conseguir alugar, né, nem que seja um espaço pequeno, porque a gente precisa começar. Com a gente certeza. tem que ter o primeiro espaço, né? Depois a gente amplia, porque as pessoas precisam saber que em Araruama existe o projeto Amigas do Peito, físico. E eu sei que já tem, né, agora no sábado, dia 27, o evento no Centro de Convenções, na Praça Menino João Hélia, aqui em Araruama, mas eu sei que a agenda também já está preparada para outubro. Queria que você adiantasse um pouquinho o que tem para outubro. Então, outubro, além de ser um mês de conscientização, é um mês que eu comemoro, né, um ano de, vamos dizer assim, de quando eu descobri, né, quando eu dei o primeiro passo. Então, a gente vai ter a caminhada no dia 4, que vai ser junto com a Academia Mitra, mas estão todos convidados, todas convidadas. A gente vai estar se reunindo a partir das 7 da manhã, lá no coração de Araruama, ali onde tem o Eu Amo Araruama. E vamos fazer uma caminhada linda. Vá com uma sua camisa rosa. Se não tiver a camisa da Amigas do Peito, não tem problema. Se não tiver a camisa rosa, vai também. A gente quer que vocês estejam presentes. E vamos terminar essa caminhada lá no Namos, com o café da manhã, que a gente vai estar disponibilizando lá para quem estiver participando. E no dia 26, nós vamos fazer o almoço, vai ser uma feijoada. Quem não come feijoada, fica tranquila, porque a gente vai ter outros aperitivos lá. Vai ser na Pontinha, no quintal da chefe, né? A Lívia, que é uma profissional extremamente qualificada, cedeu o espaço dela, está cedendo a mão de obra dela, ela vai preparar essa feijoada para a gente com todo o amor e carinho, sem nos cobrar nada, né? E vamos ter esse almoço com uma música ao vivo, vai ser um dia, um domingo bastante acolhedor e aconchegante para a gente comemorar. Eu acho essa questão muito importante, até para a gente tirar esse tabu de cima do assunto, de que tem que ser um assunto que tem que ser falado sério, ele tem que ser triste, e não é isso, é pra cima, é energia, é caminhada, é evento, é música, é feijoada, é trazer essa questão, porque realmente você traz esse tabu e quando a pessoa vem com o diagnóstico que é algo difícil, mas ela já vem com todo esse peso desse tabu que ensinaram para ela. Sim. Então, quando ela vê que tem apoio, tem grupos, tem movimento, tem pessoas preocupadas, tem pessoas interessadas, eu acho que isso já conforta ela, já ajuda. Ontem a gente participou, né, do evento Mulheres em Movimento, né, a gente foi convidada, inclusive agradecer a Golda da Pub, que é a nossa patrocinadora também, e deu espaço para Amigas do Peito falar do nosso evento, falar um pouco do projeto, e a gente percebe que quando a gente fala, existe a quebra desse tabu, né, as pessoas olham e falam assim, caramba,
realmente não é só sobre doença, né? A gente tem que tirar esse estigma de que doença, eu nem falo mais doença, eu digo patologia, porque eu acho que doença é uma coisa muito pesada, né? Porque o tratamento já é difícil a gente encarar, né? Concluir, Janaína. Não, é que até interessante, né? Porque não vou denunciar a minha idade, claro, mas sou da época que falava assim, olha, fulano tá com câncer, e falava baixo, né? Como se você falar alto, fala, não, vai ouvir, eu vou pegar, né? Então, assim, esse é o intuito, que a gente sempre conversa muito sobre isso. A gente não quer que eu falei com uma paciente, vai ter um evento, isso, né, quando foi no teatro, sobre câncer. Ela, não, eu não vou, eu tenho pavor, porque eu já tive. Eu falei, não, mas não é para você chorar, a gente fica em casa chorando, não é para isso. Sim. Lá é para realmente conscientização, a gente brinca, a gente conversa, a gente dá risada. Claro, não tirando a importância, não invalidando a dor de ninguém, de forma alguma. Mas é o que você falou, Fê, você foi perfeita nessa colocação. Não é para ser um peso, só o diagnóstico é um peso. A pessoa depois ela vai assimilando aquilo e tendo um apoio, ela vê, não, peraí, existe vida. E lá você vai ver quantas pessoas estão lá, que estão conversando, médicos que tiveram a doença, estão ali participando, né? Pessoas que depois engravidaram. Então, não é para ser esse peso, né? A gente já tem tanto peso na vida, para que carregar mais esse, né? A gente busca trazer a leveza, né? Em todos os eventos, a gente busca essa leveza, de brincar. Né? Eu sempre brinco muito, eu sou muito brincalhona, né? O processo do meu tratamento, ele me transformou numa pessoa mais leve, porque eu sempre fui muito estressada, sempre... Continuo ainda, né? Mas a gente brinca, porque o tratamento em si, ele mexe muito com a autoestima, principalmente da mulher. Sim. Então a gente tenta, eu pelo menos, né? Eu brincava muito, eu vou ficar careca, e aí, o que eu vou fazer? Eu comecei a botar filtro no TikTok para ver como é que eu ia ficar careca. Né? E ficou legal, eu andava careca por aí, eu deixava o pessoal ficar na dúvida, ela tá careca porque será que ela tá com câncer? Ou é porque ela resolveu realmente... Porque a gente precisa, porque é muito doloroso, sabe, Fernanda? E a gente precisa fazer com que essa mulher, né, com que esse paciente, tanto homem quanto mulher, ele possa saber que ele pode levar isso de forma mais tranquila. Ele vai ter os momentos que ele precisa estar sozinho, mas essas pessoas também precisam saber que tem pessoas que passaram e que estão ali, olha, vamos embora, vamos conversar. Eu sempre falo, quer conversar? Me chama no WhatsApp, conversa comigo. Eu tive meus momentos difíceis, mas eu tentei não deixar que isso tomasse conta de mim de uma forma de que eu me isolasse do mundo. Porque a gente não é um bicho. O paciente oncológico, ele sofre modificações, né, na aparência, no corpo. A gente estava até vendo uma foto agora, eu falei, gente, a Natália estava inchada. E hoje eu estou voltando ao que eu era antes, né? Os meus cabelos brancos, que eu adotei, adorei. Mas a gente precisa trazer essa leveza. E isso que o Projeto Amigas do Peito quer, trazer essa leveza. E estamos aqui, né? A gente fica muito na torcida para que em breve tenha um endereço físico, mas enquanto não tem um endereço físico, eu queria que vocês deixassem tanto a rede social e também um telefone de contato para quem já queira entrar em contato, para quem já queira uma orientação, queira um caminho, um apoio. Qual a forma de entrar em contato com vocês? Então, tem o Instagram do Amigas do Peito, né? Amigas do Peito Araruama. A gente coloca todas as... eu sempre publico vários vídeos falando sobre, principalmente as atualizações que a gente tem, que eu acompanho o médico Dr. Daniel, que eu adoro o profissional que ele é, porque ele é um profissional humano, né? Ele abraça essa paciente, ele acolhe. Então, eu estou sempre colocando nas redes sociais do Amigas do Peito coisas que vão ajudar, vão levantar, né? E tem o telefone, né? Nós temos um grupo de WhatsApp que é o 22 99256 3803. Você pode mandar mensagem, a Elis vai falar com você, a Janaína também está no grupo, né? Então, assim, a Janaína, se quiser também deixar o contato dela, ela é uma profissional também que atua na área de cuidados. Também vai ser uma boa ouvinte, que é vice, né? Tá na chuva para se molhar. E é isso. E aguardamos, né? Carinhosamente, todas e todos, no dia 27, a partir das 8 horas. Vai ter muita coisa legal, vai ter sorteios, vai ter brinde, enfim.
Muita coisa legal. Posso pedir a gentileza de agradecer algumas pessoas? A gente sabe o quanto é difícil, né, ter esse apoio. Pode, então, espero não esquecer de ninguém. Vou fazer uma colinha aqui. Academia Mitra, Rede Sim, Português Alimentos, Hipergranel, Salão Tiago Dias, Salão da Golda Pub, Restaurante Bom Sabor Araruama, Costa do Sol, Laboratório Lagoa Lab, Casa Frute, Clínica Odontológica Araruama, Prefeitura Municipal de Araruama, a Secretaria também, Saúde Básica também de Araruama, Oncosol, Superintendência da Mulher, Prana Yoga da Aline, Nude Perfumaria, Comércio Araruama, Corredor das Borboletas, Projeto Mãos Dadas e Água de Cheiro. Espera. A Thay Bonuto vai estar também prestigiando a gente. Vai vai fazendo o nosso cerimonial, uma pessoa iluminada. A Thay também. Foi colocada no nosso projeto e a gente está muito feliz. Sim. A Day também, do Comércio, do Comércio Araruama, super abraçou. A Dayana Cunha, do Comércio Araruama. Na verdade, ela é minha videomaker, né? Exatamente. Todo mundo fala. Ela está acompanhando a gente. Eu tive o prazer de conhecê-la através da Janaína e do evento lá do Teatro Municipal. Ela se doa, ela vem, faz os vídeos, ela me ajuda muito, né? Ela tem me ajudado bastante. Porque eu sempre fui muito tímida, né? Mas depois Faltou uma. Você já até comentou a chefe, né? A Lívia Férez, que também está, assim, totalmente disposta, não está cobrando R$1 da gente. E a gente agradece muito aos nossos familiares também, né? Que nos apoiam no momento que a gente sabe que, olha, não posso estar com você porque a gente está em prol também de uma causa nobre. Então, agradecer todo mundo. E aí, só para finalizar, o projeto, como ele tomou a proporção, e eu acabei me envolvendo em muitas coisas, né? Então, no sábado, eu estou viajando para Brasília, porque agora eu faço parte das políticas públicas para as mulheres, como delegada, e estou indo para a Conferência Nacional. Então, nessa conferência, a gente vai brigar pelos direitos da mulher, junto com a Secretaria, com a Superintendência da Mulher aqui da cidade, a minha grande amiga Marisete, e a gente vai trazer muita coisa legal para Araruama. Fiquem ligadas, porque a mulherada vai dar trabalho aqui. A Agatha, obrigada também. Isso. A Agatha, coitada, que é minha filha, a gente sempre esquece, Agatha, né? Que ela faz uns convites pra gente. Ela, mas ela mora no nosso coração. Eu acho que não faltou ninguém. Se faltou alguém, me perdoe, mas acho que a gente falou de todo mundo, né? Verdade. Mas a gente vai continuar. E agradecer a Oncosol também, que está disponibilizando o Dr. Marcos Gabriel, né? Para estar palestrando, abraçou a nossa causa desde o início. A Oncosol é onde eu faço meu tratamento. Mais uma vez eu quero parabenizar o projeto, que agora é uma ONG, fico muito feliz que agora é uma ONG, e o trabalho de vocês, de todos esses apoiadores, parceiros e patrocinadores, que seja um evento maravilhoso, e com certeza quando tiver novidade também, vocês avisa. voltam aqui, vêm aqui avisa, e a gente divulga de novo, tá bom? E em público eu quero convidar a Kátia, que ela esteja presente no nosso evento, porque de coração agradecer que ela abriu as portas da Costa do Sol para o nosso projeto. Então, agradecer você, Fernanda, agradecer toda a equipe da Costa do Sol. A prefeita Daniela nos recebeu também. A prefeita Daniela que nos recebeu também. A prefeita Daniela Soares foi um amor nos ter recebido. A Adriele. Cristiane. Então, a gente só tem mulheres de peso tem muita gente apoiando, né? Então, a gente tem que falar dessas mulheres. É verdade. E a Deus, né? Sempre. E a Deus. Porque se não fosse ele, não estaria aqui. Ele que me sustentou até aqui e que vai me ajudar nessa caminhada, nos ajudar, né, Janaína? A transformar vidas, que é o que a gente quer. Com muito certeza. Obrigada, fica o recado, dia 27, o evento Centro de Convenções na Praça Menino João Hélio, em Araruama. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do Pod Costa. Até o próximo.